Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural, seja bem-vindo ao Estúdio Rural, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Hoje vamos falar sobre tecnologia, inovação e sempre que a gente traz esse tema aqui para o Estúdio Rural, a gente, claro, conta com os nossos parceiros do Instituto AgriHub. Afinal de contas, estamos sediados fisicamente dentro do espaço AgriHub, né, no prédio da Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. Então a gente tem esse contato direto e sempre estamos atentos aí às novidades, às informações que podem ajudar a fazer a diferença também no campo. Quem está conosco aqui hoje nesta manhã é a Laís Oliveira, que é gerente de inteligência e novos negócios do Instituto AgriHub. Aliás, está pela primeira vez aqui conosco, né, Laís? Seja bem-vinda. Isso mesmo. Obrigada, Bom dia. Bom dia, estou muito bem. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Maravilha. Laís, antes da gente trazer foco, né, luz para esse tema que a gente vai abordar hoje, que são os novos produtos, né, do Instituto AgriHub, os trabalhos ali que mostram, comprovam e aproximam sempre, né, tecnologia, desenvolvimento, inovação das demandas do campo, das necessidades justamente para essas ferramentas. Eu queria conhecer um pouco de você, né? Que você se apresentasse um pouquinho para a gente. A gente conversava aqui nos bastidores, que você tem aí no sangue, né, na veia, corre também o sangue do agro, né? Tem ancestralidade na agropecuária. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui em Cuiabá. Ótimo. Bom, eu sou paranaense, né, natural de Ubiratã, e me criei no interior de São Paulo, Sorocaba. Mas, como a gente estava conversando, né, eu nunca perdi minhas raízes. Em Ubiratã, meus avós eram produtores rurais e eu acabava passando todas as minhas férias ali com eles na fazenda ali também, né, no sítio ali, mais conhecido como roça pra gente, né, pequenininho. E isso até me ajudou, me proporcionou também a escolha da minha faculdade. Eu sou formada em engenharia agrícola pela Unicamp. Então, desde muito cedo eu sabia que eu queria seguir e voltar ali para aquela linha. E escolher engenharia agrícola, né, que é um curso também que utiliza muita tecnologia para o agro, né, foi muito direcionado a isso. Eu sabia que desde muito nova que eu queria trabalhar com agro e mais um pouquinho ali adiante que eu poderia usar a tecnologia aplicada ao agro. Então isso refletiu na escolha do meu curso. Eu estou aqui 7 meses em Cuiabá, me falaram que agora é o período que da época de ano. Se vai mesmo ficar ou não, né? Está passando pela aprovação agora. Exato, se eu posso pegar minha carteirinha de cuiabano ou não. Mas brincadeiras à parte, eu venho da indústria, eu venho de uma multinacional que trabalhava lá com a parte também de inteligência e novos negócios, novos modelos de negócio, inovava, né, para a indústria química. E, bom, o que me motivou a vir para cá é justamente ter esse contato mais direto aí com os produtores rurais e nada melhor do que no AgriHub para unir, né, o produtor rural com tecnologia e inovação. Então, eu estou bastante aí feliz com o desafio e muito empolgada aí com o que a gente está construindo. Maravilha, bacana. Apresentada, já deu para trazer todas as conexões aí que te trouxeram de fato até aqui em Mato Grosso, né? Aqui para Mato Grosso, e certamente você está passando pelo momento de comprovação se você vai ou não ganhar teu título de cuiabana, carteirinha de cidadã, né, mato-grossense, porque a gente está passando por um tempo seco, né, muito intenso nesse mês de agosto e agora mês de setembro, assim também né? Então, muitos incêndios, né? E aqui é uma situação mais complicada nesse momento. Mas passando esse momento, né, você vai ver que realmente a temperatura, apesar de quente, é extremamente agradável, né? E aquele calor que nos faz sempre querer trabalhar mais, progredir, né, e alicerçar novos negócios. Agora, para o foco, então, da atuação tua aqui no AgriHub, Laís, vocês recentemente realizaram, né, o Summit, a terceira edição do Summit AgriHub, né, um evento que aconteceu em 2018, depois 2021 e agora esse ano em 2024. E entre as palestras, entre as apresentações, foi justamente um dos projetos, um dos trabalhos que você, no teu guarda-chuva aí, né, realmente tem essa responsabilidade, que é o Sementes da Inovação. Vamos apresentar um pouquinho desse trabalho, desse projeto. Ótimo. Bom, como você mesmo falou, né, enquanto gerente de inteligência e novos negócios, eu cuido da parte de projetos customizados do AgriHub. Dentre esses projetos customizados, a gente tem o Sementes da Inovação. Esses Sementes da Inovação, nós escolhemos cadeias produtivas específicas e fazemos levantamentos de desafios e depois busca de soluções para aqueles desafios, conectamos desafios com soluções e depois a gente monitora o quanto aquelas soluções estão aderentes realmente naquele desafio no campo. Então, para esse Sementes de Inovação que eu apresentei no Summit AgriHub, é a edição soja. Nós reunimos
25 sementeiras aqui em parceria com a Prosmate, que é um dos realizadores desse projeto, junto com a AgriHub. E dessas sementeiras, nós elencamos 22 desafios. Desses 22 desafios, as próprias sementeiras priorizaram 3, e aí nós fomos em busca de soluções para esses 3 desafios que a gente priorizou. Nós fizemos a conexão desses desafios, inclusive você estava lá na Febrazen. Nós levamos as startups para se apresentarem lá diretamente para as sementeiras, e agora a gente está monitorando o que virou negócio, como essas tecnologias vão ser testadas nessas sementeiras. É interessante, né? Esse tipo de modelo de negócio, a gente sabe que um dos papéis do AgriHub é justamente encurtar, entre outras coisas, encurtar essa distância entre o campo e as novas tecnologias, entre os desenvolvedores e os financiadores e os demandadores, enfim, realmente promover um hub, como a palavra, né, busca essa definição quando a gente fala em tecnologia. E a gente observa muito o trabalho feito a campo, com os produtores, né, com a ponta final ali, o produtor que vai utilizar aquela ferramenta. E aqui a gente está vendo, né, as empresas, as sementeiras, também de uma maneira conjunta, apontando os principais desafios. Você disse, 22 elencaram 3. Isso. Vamos tentar, se possível, ilustrar alguns desses 22 desafios e depois os 3 que foram selecionados, para que fique muito clara essa importância desse trabalho conjunto e como ele acaba surtindo efeito mais rápido. Ótimo. Acho que é importante a gente lembrar também, né, que quando a gente reúne aí empresas, a gente também faz um levantamento um pouco mais aprofundado desses desafios, porque aí a gente já tem um ambiente mais controlado. Primeiro, a gente já selecionou um público-alvo, a gente tem ali todo o perfil desse público-alvo já muito bem mapeado. Então, ao reunir essas sementeiras, o desafio foi ter um grupo focal que pudesse pegar toda a parte de cadeia de produtiva ali de sementes de soja, né? Então, apesar de ser um grupo ali mais controlado, a gente também precisava ser representativo de de toda a parte do processo ali produtivo das sementes. Então, a partir disso, a gente mapeou desafios de diferentes etapas ali desse processo de produção de sementes. O que a gente viu muito, e aparece em todo o levantamento, que capacitação, né, da mão de obra e disponibilidade de mão de obra continua sendo um desafio, apesar de não ter sido um desafio priorizado. Integração de sistemas também foi um desafio que foi abordado, né, as pessoas trouxeram. A qualidade da semente também foi um dos desafios que não foram priorizados, mas também trouxe, né, foi pauta do nosso levantamento. E aí, pensando nos desafios priorizados, né, que a gente priorizou 3, as próprias sementeiras trouxeram a parte de amostragem não representativa do lote. Quando a gente pensa nas sementes tratadas, existe uma heterogeneidade muito grande e acaba que tem um desvio padrão muito maior do que o esperado. Então, os laboratórios não conseguem analisar essas sementes, elas são muito não representativas. Depois a gente passou para um outro desafio também que foi priorizado, que é a parte da falta de rastreabilidade dos documentos e das próprias sementes enquanto elas estão ali no transporte, né, na parte logística. Então, há relatos, né, que a semente sai com uma carga e chega lá a carga, semente e areia, como a gente estava comentando mais cedo. Outro ponto também que foi priorizado é a parte do ponto ótimo de colheita. É muito difícil você identificar o ponto ótimo de colheita para que haja mais homogeneidade dessas sementes e menos perda. Então, esses foram os 3 desafios que a gente priorizou e foi em busca de soluções. Maravilha. Quando você afunila, né, esses primeiro 22 desafios, depois priorizam os 3, de que maneira isso torna mais fácil, né? A gente está falando em números, fica um pouco fácil a gente realmente conseguir entender, mas na prática a gente sabe que a situação não é, às vezes, tão exata quanto na matemática. De que maneira reduzir, afunilar para 3 problemas aí que são os principais, isso torna mais célere o encontro entre quem tem essa tecnologia ou quem pode desenvolver com o demandador? Eu acho que tem também a questão da celeridade, mas também tem a questão da gente ter foco, né, no que a gente está em busca. Então, quando a gente prioriza, a gente avalia gravidade e urgência. O quão aquele desafio realmente ele é grave, ele gera um impacto se ele não for solucionado muito grande, e o quanto ele precisa ser solucionado rápido para aquele público, né, no caso para sementeiras. Então, quando a gente pensa em afunilar mesmo, a gente pensa em focar no que é mais importante e depois, num segundo momento, a gente olhar para aqueles outros, né? Para que a gente possa, de fato,
promover uma solução e monitorar aquela solução ali também de uma maneira mais, como que eu posso dizer, de uma maneira mais eficiente. Mais exatamente, eu imaginava exatamente isso, né? E tem total sentido, né? A gente, nas semanas anteriores, né, no outro programa, a gente esteve aqui com a Jéssica e falou dos problemas de campo, né, que pontuados aí mais de 160 problemas. Isso. Você chega a um número depois menor, né, você mostra a quantidade de possibilidades, mas você sempre busca filtrar as mais emergenciais para que a resposta venha até de maneira mais eficiente, também mais célere, mas sem esquecer a eficiência que você bem destacou. Nesse campo ali do projeto que você toca, né, que envolve as indústrias, né, as empresas produtoras de sementes, sementeiras, as indústrias de sementes, a gente pode tratar assim. O conceito é o mesmo, né? Ou seja, a gente precisa, no fim das contas, buscar respostas que vão fazer sentido para aquilo lá. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Mais ou menos por aí, né? Exatamente isso, exatamente. E é um trabalho contínuo, né? Assim, e você bem citou, né? Quando a minha colega Jéssica, minha par, veio aqui, a gente tem esse levantamento mais generalista. Acho que um grande diferencial para os sementes é que a gente também consegue, no levantamento um pouco mais específico, customizado, entender um pouco mais em profundidade também. Então, a gente consegue ter ali mais profundidade e explorar um pouco mais esse problema para buscar soluções ali no mercado que sejam mais aderentes. Maravilha. Laís, a gente vai fazer um breve intervalo e você que está nos acompanhando, continue conosco. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre os sementes da inovação e edição soja. Tem novidade também vindo aí para outra cadeia produtiva e, claro, vamos buscar mais detalhes sobre essa primeira, né, ação dos sementes da inovação com foco na edição soja. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Estúdio Rural. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural de hoje, falando sobre inovação. Quem está aqui comigo é a Laís Oliveira, que é gerente de inteligência e novos negócios do Instituto AgriHub. Laís, você falou ali bastante no primeiro bloco sobre, explicou para a gente, apresentou, né, o Sementes de Inovação, que é um dos produtos que o AgriHub agora tem, que está rodando, né, que realmente estão buscando solucionar aí problemas do campo, no caso específico das sementeiras, né, como você bem explicou. E você citou que depois dessa identificação dos 22 problemas, a definição dos 3 problemas principais prioritários e a identificação das empresas, né, e startups que já oferecem soluções que podem resolver esse problema, houve uma espécie de uma conexão, um encontro, né, que você citou até que foi na Febrasen, né, na Feira Brasileira de Sementes, né, realizada em Rondonópolis há alguns meses atrás. A partir daí, né, vamos entender o que acontece, o que aconteceu e o que está por vir. Ótimo. Bom, nós selecionamos 6 startups, né, que tinham soluções para esses 3 problemas, e aí nós levamos as startups justamente para fazer essa conexão com as sementeiras na Febrasen. A partir dessa conexão, isso geraram-se intenções de negócio, e essas intenções de negócio evoluíram nas conversas agora, e aí a gente monitora todo esse relacionamento. A partir do momento que realmente uma solução vai ser testada, virou negócio ali para a startup, o AgriHub monitora esse teste junto com a startup e, obviamente, junto com as sementeiras. Esse também é um outro produto que o AgriHub tem, que é o teste de aderência de soluções. Então, a gente indica tanto para a empresa, né, para as sementeiras, o quanto aquela solução é aderente à necessidade delas, se realmente está solucionando aquele desafio, e também a gente mostra para as startups se está e se não está, quais são os pontos ali de melhoria, o que precisa ser adaptado para solucionar esse desafio, né? A gente fala que a gente traz tecnologias que sejam adaptadas à realidade mato-grossense. De repente, é uma realidade, falta uma adaptação regional, de repente falta algumas outras adaptações que a gente pode suportar enquanto termos técnicos, né, enquanto AgriHub, para orientar essas startups no que elas precisam melhorar para que, de fato, atendam da melhor forma essas sementeiras. Pois é, essa expertise que o AgriHub tem, né, de atuar como esse mediador ou esse orientador, né, vou usar essa palavra, é fundamental, né, porque você torna mais assertiva essa resposta, né, no próprio desenvolvimento. Às vezes uma startup, uma empresa está focada no agro, mas não tem toda aquela vivência de campo, né? Isso acontece, é um fato, e aí você ter ali o AgriHub, vocês acompanhando e também orientando, trazendo esse ponto de vista, né, com um olhar, claro, mais preciso do campo, né? Isso é um ponto que faz diferença.
Totalmente. No nosso painel no Summit, né, que eu apresentei o projeto Sementes de Inovação Edição Soja, nós também trouxemos um case real de uma sementeira que contratou uma startup e fizeram um negócio e depois um monitoramento de como aquela solução se deu. E um dos desafios abordados ali é justamente, primeiro, se conversarem, falarem a mesma língua. Então, o AgriHub já tem um papel fundamental nisso, em olhar para a startup e falar, olha, a forma de levar é dessa forma, olhar para as sementeiras, né, produtor rural, desmistificar o que é uma startup, né? A gente até usa o termo hoje, no AgriHub, muito também falando de empresas de tecnologia, para facilitar também o entendimento. Então, esse é um primeiro papel do AgriHub. O segundo é que, bom, tá, eu fiz a conexão, mas se eu não volto mais lá, como eu vou saber realmente se a solução soluciona o problema, né? Então, também é um papel fundamental nosso, um compromisso e responsabilidade de monitorar tudo isso. Porque no final do dia, né, nós que estamos apresentando e nós não podemos deixar depois as sementeiras na mão e também as startups, porque esse compromisso de fazer o meio de campo engloba tudo isso. Maravilha. E aí, Laís, como é que nós que estamos acompanhando o produtor rural, outras empresas que estão observando essa entrevista aqui agora, assistindo essa entrevista, querem ter acesso ao resultado disso tudo, desse trabalho? Vocês vão ter um compilado, vão ter um relatório, enfim, um e-book? Qual que vai ser a maneira de ampliar, além das 22 empresas que participam, né, dessa edição, ampliar esse resultado, essa orientação, essa apresentação para todo o público? Ótima pergunta, Patrone. É um outro compromisso do AgriHub, né, ser essa central de inteligência aqui quando a gente pensa no agronegócio mato-grossense. Então, esse trabalho vai resultar num relatório que a gente vai publicar no nosso site, as pessoas vão poder baixar e ter acesso à descrição desses 22 desafios, entender por que eles se dão, quais foram as startups, né, qual que era o nível de maturidade, tem toda a inteligência por volta dessas startups também, de onde elas vêm, como que elas atuam. Tudo isso será publicado nesse relatório. Esse relatório deve sair no próximo mês, né? Nós vamos disponibilizar. E, bom, esse é o principal resultado desse trabalho. Como eu disse, esse é um trabalho realizado em parceria com a Prosmate e ele é público, todo mundo vai poder ter acesso a esses resultados. Maravilha. Então, a gente está falando aqui do Sementes da Inovação, edição Soja, ficou muito bem explicado aqui, apresentado. É o primeiro Sementes da Inovação. Mas, falamos no bloco anterior que teríamos novidade pela frente. O que vai vir por aí quando a gente fala em Sementes de Inovação? Ótimo, uma novidade muito boa, inclusive. Nesse semestre, nós estamos na segunda edição aí do Sementes de Inovação e o foco é bovinocultura de corte. Esse é um projeto que a gente está realizando em parceria com a Acrimate, né, a Associação de Criadores de Mato Grosso, onde nós já fizemos a parte de mapeamento de desafios e já escolhemos 5 desafios principais. Então, nós escolhemos 5 desafios, os pecuaristas priorizaram 5 desafios e mais uma novidade é que para esse edital nós vamos ter um desafio extra. Se você é uma startup de bovinocultura, que atende, né, bovinocultura de corte e tem uma solução, ou que não, pode ser que não atenda ainda esse segmento, mas entende que a sua solução pode ser customizada para esse segmento, entende que essa solução é inovadora, você pode se inscrever também, mesmo que não esteja elencado ali nos desafios que a gente priorizou. Qual que é o intuito? O intuito é a gente descobrir além do que a gente pode estar procurando. De repente, existe uma solução tão inovadora que a gente nem passou pela nossa cabeça. E a gente também quer, enquanto AgriHub, monitorar tudo isso e, obviamente, conectar com os pecuaristas. Perfeito. Tem um ponto que eu acho sempre muito legal da gente destacar. Em várias conversas com a equipe da AgriHub, a gente ouve isso, fala sobre isso em entrevistas também, que nosso agro é muito forte, né? E isso, claro, desperta a atenção de muita gente que busca encontrar maneiras de solucionar os problemas do campo, como a gente comenta sempre. E há um número imenso de startups ou empresas de inovação, empresas de tecnologia que buscam oferecer ferramentas, muitas delas, né, dão certo, outras tantas não dão, outras algumas são promessas, mas é muito difícil de quem está no campo, seja produtor, seja empresário rural, né, de empresas como a de semente, por exemplo, e falando também de pecuária, você tentar filtrar tudo que acontece. E o AgriHub também funciona como um filtro disso tudo. Né? E quando você traz um projeto customizado, como você utilizou a palavra, que foca num setor específico, numa demanda específica, numa carência específica, como foi o caso das sementeiras, e agora a mesma coisa para a pecuária, a chance de você encontrar as respostas mais assertivas, mais eficientes,
aumenta exponencialmente, né? Exato, exatamente. E esse é o nosso ponto. Eu acredito que quando a gente faz o levantamento generalista, ele nos direciona no fim do dia. Nós já sabíamos que, por exemplo, 2 dos problemas levantados nesse levantamento generalista eram ligados à pecuária. Então, a gente já tinha um forte direcionador que tinha muita coisa para a gente explorar em pecuária. Mas quando a gente faz esse recorte, quando a gente filtra, né, a gente seleciona o público-alvo, direciona o perfil também mais assertivo, sem dúvida a gente tem ali uma maior possibilidade e também uma maior delimitação do problema. Isso nos ajuda muito na busca também de soluções. Quando até no Summit foi apresentado por uma das palestrantes, né, quando você não sabe o que você quer, qualquer caminho, né, para onde você quer ir, qualquer caminho serve, de Alice. E é mais ou menos isso também em termos, quando a gente não delimita tão bem o problema, fica um pouco mais difícil a gente encontrar soluções. Então a gente também direciona ali soluções mais específicas. Para a gente caminhar para o fim aqui, Laís, então o Summit, o Sementes de Inovação Pecuária, né, bovinocultura, ele está em que fase agora? Quem ainda quiser participar de alguma forma, é possível? Vamos lá, só para a gente reforçar essa informação. Ótimo. Nós estamos na segunda fase desse projeto, né? Como eu falei, a gente já fez um mapeamento de desafios. Vocês podem acompanhar os desafios priorizados no nosso site, no site do AgriHub. E aí a segunda etapa é justamente o que eu falei que nós estamos, é a parte de busca de soluções. Então, quem, né, tem uma startup pode se inscrever, o edital ele vai ficar aberto aí pelas próximas 2 semanas, então corre lá que ainda dá tempo e depois disso a gente vai filtrar lá, né, vai selecionar as startups em parceria com a Climate para depois fazer o evento de conexão com os produtores e aí depois disso entra no ciclo do processo ali de gerar um relatório e monitorar como que essas tecnologias estão testadas no campo. Maravilha! Isso mostra, né, mais uma vez aqui como tem muita gente aqui dentro do AgriHub, né, buscando solucionar ou encontrar maneiras de levar respostas mais rápidas aos problemas enfrentados, né, no campo, na agroindústria e assim sucessivamente. Laís, quero te agradecer pela participação aqui, sucesso no trabalho, né? Ultrapasse esse período seco e quente aqui de Cuiabá para que você ganhe sua carteirinha de cidadã cuiabana mato-grossense e com muita eficiência no teu trabalho no dia a dia, né? Levando tecnologia, conhecimento e, acima de tudo, respostas concretas e assertivas para quem precisa no campo. Obrigado. Obrigada a você, Patrone. Bom, nem preciso falar, eu estou muito feliz aí com a nossa parceria também, a parceria do Canal Rural com a AgriHub e estou correndo em busca aí dessa carteirinha, viu? Maravilha. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de sábado. Fiquem bem, um excelente fim de semana e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.